Olá a todos, é uma imensa felicidade estar com vocês para estudar, para refletir sobre a doutrina espírita e a história do movimento espírita, especialmente sobre os temas tratados no livro O Legado de Allan Kardec. Depois de ter saído da penitenciária, onde ficou preso por ter sido condenado no chamado processo dos espíritas, Ley-Marie vinculou-se à Sociedade Teosófica. E apesar de que Ley-Marie era dirigente da Sociedade Anônima, que tinha como missão divulgar o Espiritismo, Ley-Marie chegava a representar publicamente a Sociedade Teosófica. E Ley-Marie também publicava na Revista Espírita cada vez mais artigos sobre teosofia. E enquanto a Sociedade Anônima vendia a preços elevados as obras de Allan Kardec, o que dificultava a divulgação das obras de Allan Kardec, Ley-Marie anunciou que a Sociedade Anônima financiaria a tradução para o francês de um livro de Helena Blavatsky, uma das principais fundadoras da Sociedade Teosófica. Ley-Marie também chegou a receber um alto cargo de uma sociedade espiritualista denominada Pneumatologia Universal. No entanto, a teoria que acabou dominando a Sociedade Anônima em detrimento do Espiritismo foi o Rustenguismo. O Rustenguismo é a teoria exposta na obra de Jean-Baptiste Rustin, que foi publicada em 1866 e que tem como título o seguinte: Espiritismo Cristão ou Revelação da Revelação. Os 4 evangelhos seguidos dos mandamentos explicados em espírito e em verdade pelos evangelistas assistidos pelos apóstolos e Moisés. A obra de Rustin é mais conhecida como os 4 evangelhos, para resumir esse título tão longo. E como foi que Rustin elaborou a sua obra? Qual foi o procedimento que Rustin seguiu para elaborar a sua obra? Qual é o procedimento rustenguista? Vamos refletir sobre o procedimento rustenguista. É possível que nós nunca tenhamos ouvido falar de rustenguismo, ou já ouvimos falar de rustenguismo, mas não conhecemos bem do que se trata, Neste nosso encontro de hoje, não vamos tratar da teoria rustenguista, vamos tratar do procedimento rustenguista e propor uma autoanálise, Mas vamos ver com atenção, porque realmente é importante para a nossa autoanálise estudar e refletir sobre o procedimento rustenguista. Então, segundo o próprio Rustin conta, em 1861, Rustin, leu o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Rustin não menciona que tenha lido ou estudado, o que seria melhor, outras obras de Allan Kardec. Também, em 1861, Rustin entrou em contato com médiuns de sua cidade. Qual era a cidade de Rustin? Bordeaux, na França. Então, já vemos aí que Rustin não tinha um conhecimento profundo do Espiritismo, nem uma significativa experiência doutrinária. Bom,
Em dezembro de 1861, Rustin visitou a médium Émilie Collignon, que ele não conhecia. 8 dias depois, Rustin voltou a visitar a médium Émilie Collignon. E quando Rustin estava para retirar-se, a médium Collignon teria sentido a presença de espíritos. E então a médium recebeu uma comunicação atribuída, nada mais, nada menos que aos 4 evangelistas supostamente assistidos pelos apóstolos. E o que dizia essa comunicação atribuída aos 4 evangelistas supostamente assistidos pelos apóstolos? Essa comunicação convidava Rustin e a médium Émilie Collignon a darem início à obra da revelação da revelação. Então, conforme o próprio Rustin conta, não foi em uma reunião mediúnica séria em que Rustin foi informado dessa suposta missão. Foi durante uma visita. Ele estava visitando uma médium, aí quando estava para sair, a médium teria sentido a presença de espíritos e em seguida ela recebeu essa comunicação. Foi assim que tudo teria começado, Bem, qual foi a atitude de Rustin diante de tudo isso? Qual foi a atitude de Rustin diante dessa comunicação atribuída aos 4 evangelistas supostamente assistidos pelos apóstolos, de que ele e a médium teriam essa missão? Qual foi a atitude de Rustin? Rustin acreditou nessa comunicação. Rustin acreditou que ele teria essa missão, E ele seguiu o que os espíritos manifestavam. E os espíritos passaram a ditar, sempre através da mesma médium, Émilie Collignon, várias comunicações para compor uma obra, Os 4 evangelhos. E em maio de 1865, quando todo o conteúdo da obra atribuído aos evangelistas, supostamente assistidos pelos apóstolos e Moisés, já havia sido recebido por intermédio de Émilie Collignon, veio uma comunicação, também atribuída aos 4 evangelistas supostamente assistidos pelos apóstolos. E o que dizia essa nova comunicação? Essa nova comunicação especificou o título da obra, que, como vimos, é bem longo, e o prazo no qual a obra deveria ser publicada. E qual foi a atitude de Rustin? Mais uma vez ele acreditou, E mais ainda, Ele, como ele mesmo relatou, ele considerou isso como uma ordem dos espíritos. E ele executou essa ordem e realizou a publicação da obra Os 4 Evangelhos, Então, o que vemos aqui nessa situação? Vemos que Rustin se valeu de sempre uma única médium, Émilie Collignon. Ele não confirmou o que a médium Collignon estava recebendo. Ele não consultou outros médiuns para confirmar. Rustin demonstrou demasiada confiança no que a médium Collignon recebia. Ele considerava as comunicações desses espíritos como uma ordem
né? E as cumpria sem questionar, né? Rustem, portanto, não analisava racionalmente as comunicações recebidas pela médium com Lyon, né? Em resumo, Rustem atuava com fé cega. E nós nos perguntamos, né? Será que esse procedimento rustenguista tem respaldo nos ensinamentos do Espiritismo? Né? É coerente com os ensinamentos da doutrina espírita? Né? Não. O procedimento utilizado por Rustem, o procedimento rustenguista, não tem fundamento nos ensinamentos da doutrina espírita. Não é o procedimento que o Espiritismo recomenda. Em primeiro lugar, o Espiritismo se baseia na fé raciocinada. Nós não vamos crer porque o Espírito disse, porque o médium falou. Vamos analisar racionalmente para ver se vamos realmente crer, né? Então, para o Espiritismo, tudo que provém dos médiuns deve ser analisado criteriosamente, sem exceção, né? Por exemplo, a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo nos dá orientações muito claras sobre esse assunto, né? E quais seriam os critérios que nós deveríamos utilizar, segundo o Espiritismo, para analisar as comunicações. O primeiro critério de análise das comunicações mediúnicas é o da razão, do bom senso, da lógica rigorosa, da compatibilidade, da coerência com os dados objetivos disponíveis. E o segundo critério é o controle universal do ensino dos espíritos, né? E lemos na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo o seguinte sobre este tema: a única garantia séria para o ensino dos espíritos está na concordância que haja entre as revelações feitas espontaneamente, através de um grande número de médiuns de diversos lugares que não se conheçam entre si, ou seja, médiuns que não se influenciem entre si, né? Então, o que constatamos? Constatamos que Rustem não seguiu esses critérios na elaboração da sua obra. Rustem, ao elaborar a sua obra, não seguiu o que ensina o Espiritismo, né? Por outro lado, Allan Kardec, na elaboração e na publicação das suas obras, seguiu esses critérios. Seguiu o critério da razão, da lógica, do bom senso, da coerência com os dados objetivos disponíveis, o controle universal do ensino dos espíritos, como ele bem explica na introdução da obra A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, né? Então, vemos claramente, né, a diferença do procedimento rustenguista, da fé cega, e do método espírita, utilizado por Allan Kardec, né? A fé raciocinada, a análise criteriosa das comunicações mediúnicas, né? E vamos refletir, né? Vamos refletir sobre isso, né? Será que nós não estamos favorecendo no movimento espírita o procedimento rustenguista em detrimento do método espírita?
Ou seja, será que nós não estamos aplicando e estimulando a aplicação no movimento espírita da fé cega, da desconsideração dos critérios, da lógica, da razão, do bom senso, da coerência com os dados objetivos disponíveis e especialmente do controle universal do ensino dos espíritos? Será que nós, no movimento espírita, não estamos dando prioridade a obras elaboradas mediante o procedimento rustenguista, em detrimento das obras de Allan Kardec, estas sim que utilizaram em sua elaboração um método rigoroso de análise das comunicações mediúnicas? Reflitamos sobre o procedimento rustenguista, que possamos compará-lo com o método espírita, né? E que possamos também autoanalisar-nos para observar se não estamos trabalhando pelo procedimento rustenguista no movimento espírita, em detrimento do método espírita, inclusive sem nos darmos conta, com as melhores intenções, né? E reiteramos, como sempre, estudemos as obras de Allan Kardec. Estudemos diretamente as obras de Allan Kardec, que, como vimos, foram elaboradas mediante um método sério, rigoroso, que se baseou na fé raciocinada, na análise criteriosa das comunicações mediúnicas, né? E que também nós mesmos não repitamos a atitude de Rustem, excessivamente crédula, né, ante o que provém dos médiuns e dos espíritos. Agradecemos imensamente a atenção de vocês, o carinho, a divulgação destes vídeos. Estejam à vontade para divulgar estes vídeos. Agradecemos à Rádio Portal da Luz, que tem emitido o áudio dos nossos estudos, ao site espírita Autores Espíritas Clássicos, a Jorge Hessen, a Nuna Emanuel, a revista digital O Consolador, a Ismael Gobo e a tantos outros companheiros de ideal espírita de vários países. E desejamos a todos de coração muita paz, muita saúde e muita felicidade.